Oi, terceiro ano, tudo bem? Então, vamos lá? Hoje a tia Cláudia vai falar um pouquinho sobre o nosso capítulo 3 de História, que é Rumo ao Interior, tá? Basicamente, vamos falar sobre o bandeirismo. O que eram as bandeiras? As bandeiras eram expedições exploratórias, né, formadas por homens que saíam do estado de São Paulo e iam em direção ao interior do Brasil. E o que eles queriam? Né? Eles estavam procurando índios para eles poderem escravizar e riquezas, né? Ouro, pedras preciosas, era o que eles estavam procurando. E aí eles foram indo, né, em direção ao interior do Brasil, né, para os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, foram para outras áreas distantes do litoral. Esses bandeirantes, eles eram grupos formados por pessoas brancas, mamelucos, que eram filhos de portugueses com as índias, tá? E de índios também. Vamos ver um pouquinho das consequências dessas bandeiras. O que elas trouxeram pra gente? Primeiro, abertura de trilhas na mata em direção ao interior do Brasil, que mais tarde vieram a ser as estradas, né? Como eles estavam desbravando o interior, né, para ir para o interior do Brasil, então eles foram criando o quê? Trilhas, caminhos, né? E hoje em dia viraram estradas. E isso fez o quê? Facilitou a entrada de outros grupos que depois foram povoando o Brasil. Que mais? Formação de vilas também, que mais tarde se transformaram em cidades, né? Porque a partir do momento que vai chegando mais gente, vai ficando mais povoado, né? E vai depois crescendo e virando uma cidade. Lembra que a gente falou nisso? Primeiro era vila, que era um povoado, né? Que era um grupo de pequenas pessoas, depois foi aumentando vila e depois cidade, né? E outra consequência também das bandeiras foi o que? A descoberta de ouro e pedras preciosas, que realmente era o que eles queriam, né? De tanto eles desbravarem para o interior do Brasil, foram desbravando o Brasil, eles acabaram descobrindo o que eles tanto queriam, né? Que eram as pedras preciosas, o ouro, o diamante, né? Eles ficaram vistos como heróis. Por que ficaram vistos como heróis? Porque justamente eles foram descobrindo, foram desbravando o território brasileiro. Mas ao mesmo tempo eles ficaram considerados como vilões. Por quê? Porque eles escravizavam os índios, e essa é a parte que não é boa, né? Eles eram bonzinhos porque descobriram terras, foram se embrenhando para dentro do Brasil em busca dessas riquezas, foram construindo povoados e tal. Essa foi a parte boa. Mas teve a parte ruim, onde eles eram considerados como vilões. Por quê? Porque eles estavam escravizando os índios, né? Então isso não era bom. Bem, esse movimento do bandeirismo, ele foi para os estados de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Goiás, Tocantins e até algumas regiões do sul do Brasil, tá bom? Com essas andanças, né, esses bandeirantes foram indo para o Brasil, lá para dentro do Brasil, eles foram encontrando o que eles queriam, o ouro e o diamante. Eles encontraram muito na região que hoje em dia é o atual estado de Minas Gerais, tá? E nessa mineração trabalhavam os negros que eram escravizados. Lembra que eles foram trazidos para cá nos navios negreiros? Então, os negros vieram para cá para serem escravizados. Então, eles trabalhavam nessa região de mineração, procurando as pedras preciosas. E aí, com essa descoberta do ouro, né? Começou então a tal corrida do ouro. O que era isso? Eram pessoas que vinham de diversas localidades do Brasil, inclusive lá da parte do litoral, né, lá perto do mar. Eles iam lá para dentro do Brasil, principalmente para essa região de Minas Gerais, né, em busca de enriquecimento. Eles queriam enriquecer, ficaram sabendo que lá tinha ouro, né? E com isso, os povoados e as vilas foram o quê? Foram crescendo e enriquecendo, né? Tanto que em algumas cidades, até lá de Minas Gerais, ó, conhecida como Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, que é a atual cidade de Mariana, São João del Rei, Sabará, existem muitas cidades que têm as ruas de pedras, as igrejas são feitas de ouro, né? Tudo dessa época aí da mineração, que os bandeirantes acabaram descobrindo, tá? Só que uma grande parte desse ouro que eles descobriram, essa parte era enviada para Portugal, ela não ficava totalmente aqui com a gente. Essa parte era enviada lá para os portugueses, né? E lá eles também construíam igrejas e palácios com esse ouro que era descoberto aqui no Brasil, ok?
Indo em direção a esse movimento aí, né, de desbravar o Brasil em busca dessas riquezas, eles também descobriram ouro, né, nas terras lá de Goiás, nos atuais estados da Bahia, de Goiás, de Mato Grosso, e aí eles foram formando o quê? Povoados. Foram aumentando os povoados e as vilas nessas localidades, né? Foi povoando, foi feito o povoamento do Brasil. E com como essas regiões mineradoras elas ficaram muito populosas, quer dizer, tinha muita gente lá, eles necessitavam de quê? De alimentos e de outros produtos, como tecidos e ferramentas. Só que como a exploração dos minérios ela era muito lucrativa, dava muito dinheiro, os escravos eles estavam todos envolvidos nessa atividade de mineração. E aí faltavam o quê? Produtos básicos para a população desse povoado. Foi aí então que surgiram os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Os tropeiros eram os comerciantes que utilizavam as mulas para poder transportar as mercadorias que eles vendiam, como sal, açúcar, azeite, tecidos, sabão, queijo, remédios, ferro, entre outros produtos, tá? Os tropeiros, eles percorriam os caminhos de terra no meio da mata, né? E como essas viagens elas eram muito longas, podiam demorar até meses, os tropeiros eles acabavam escolhendo alguns pontos que eles estabeleciam como os chamados pousos, tá? O que eram esses pousos? Eram os lugares onde eles se encontravam para descansar, para se alimentar, para trocar mercadorias, né, entre eles. E com isso foi havendo o quê? Foi povoando cada vez mais, né? Esses locais foram se tornando mais povoados e acabando depois virando cidades, tá? Outra atividade importante também no povoamento do Brasil foi a pecuária, tá? A pecuária também foi de grande importância. Por quê? Porque os engenhos de cana-de-açúcar lá do Nordeste, eles precisavam do gado para poder servir de transporte, alimentação, né? Para obter o couro também, né? E aí surgiram os vaqueiros, que ficavam montados a cavalo, percorrendo as fazendas, né? E fiscalizando as pastagens e os rios da região. Ok? E assim foi se dando o povoamento do Brasil. Então,